Calourada. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora o programa Calourada, um programa que tem a finalidade de trazer dicas, informações e conhecimentos importantes para a comunidade acadêmica, muito especialmente para os estudantes que estão começando aí, entrando agora no seu segundo semestre de graduação. E no Calourada de hoje nós recebemos a Márcia João Pedro, que é psicóloga aqui da Universidade Federal de São Carlos e que desenvolveu um trabalho super interessante a respeito de saúde mental. E a Márcia veio conversar conosco a respeito desse trabalho, um tema que é, obviamente, do interesse de todos, e aí eu já diria não somente dos estudantes calouros, né, mas também na pós-graduação é um tema muito interessante de ser abordado. Márcia, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito bom. Eu vou te perguntar o seguinte, o que é saúde mental? Bom, essa pergunta ela é muito complexa, né? Existem várias definições, mas assim... podemos pensar, por exemplo, numa mais simples e mais geral e que é mais conhecida, como, por exemplo, a definição da Organização Mundial da Saúde. Onde ela fala assim que a saúde mental seria um estado de um estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece suas habilidades, ele consegue aplicar isso no seu ambiente, né? E diante de algum estresse, diante de alguma dificuldade, ele consegue administrar, consegue lidar com isso. E a partir disso tem uma vida normal, ele produz, ele trabalha, ele estuda, enfim. Só que isso é uma definição assim, muito ampla, né? E simplificada ao mesmo tempo, né? Porque ela não dá a profundidade realmente do que seria estar bem. Até porque isso é muito individual. De repente, para uma pessoa, eu posso encarar certas dificuldades bem, e para outra pessoa, essas dificuldades vão se tornar um bicho de 7 cabeças, né? De acordo com a individualidade de cada um. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que quando a gente percebe que não está bem de saúde mental, é quando eu estou em sofrimento, né? Então, quando eu estou em sofrimento mental, ou seja... ou eu estou muito triste, ou eu estou muito ansioso, né? Então, mas isso também faz parte de uma certa naturalidade do ser humano. Então, todo mundo um dia fica ansioso. Mas quando isso se torna realmente alguma coisa mais complicada, mais difícil, é quando isso se torna frequente. Então, a frequência desses sintomas é que elas são sinal, talvez, de um adoecimento. E o marcador é a frequência desses sintomas? A intensidade e a frequência, né? Então, se eu tenho uma vida onde todos os dias eu estou sofrendo, porque eu fico muito ansioso diante das coisas, isso não passa, né? E se arrasta por um período prolongado, então eu começo a perceber que eu já não estou com uma vida tão saudável, né? Não estou tão tranquilo, não sou tão legal, né? Existem fatores, às vezes, que são externos. A vida, às vezes, está complicada mesmo, né? Sim. Mas, às vezes, é uma forma da gente encarar as coisas também. Por isso que, quando a gente está nessa situação, é importante procurar um profissional, para a gente poder avaliar. Isso está sendo natural ou não, né? Isso é esperado ou não. Então, o problema da saúde mental é a frequência e a intensidade, né? Porque tristeza todo mundo sente. Sim. Né? Em um momento ou outro. Na verdade, assim, todos os sintomas que classificam, às vezes, um estado de saúde mental alterado, doente, a gente entende que são sentimentos, sensações que fazem parte da natureza humana. Perfeito. Né? A ansiedade, até quando a gente fala, não, mas e o delírio, a alucinação? Não, às vezes a gente tem, por exemplo, num nível mais de uma saúde normal, a gente tem ilusões, né? E às vezes fica imaginando coisas, né? E essa imaginação, ela está dentro de um padrão natural. A gente imagina coisas mesmo, fantasia coisas. Perfeito. Aí, quando ela entra num estado mais doentio, a gente está delirando. A gente já passa, né, de observar a realidade de um jeito mais equilibrado e passa a ver coisas ou imaginar coisas que são muito fora do real. E isso, às vezes, atrapalha a nossa convivência, né? Perfeito. Atrapalha a nossa vida diária. Márcia, eu também gostaria de aproveitar e te perguntar o seguinte. Inicialmente, eu ia te perguntar como que as demandas da vida acadêmica, em qualquer dos níveis, graduação, mestrado, doutorado, etc.,
tá? Elas afetam a saúde mental. Mas pensando na tua resposta inicial, eu vou alargar um pouco o horizonte da minha pergunta, não somente na vida acadêmica, às vezes na vida no trabalho. O sujeito se formou, prestou um concurso, começou a trabalhar, ou não prestou um concurso, arrumou um emprego e entrou num ambiente novo, num ambiente diferente, não é? Como manter uma saúde mental regular, não sei se seria essa a melhor expressão, tá? Diante das demandas de uma situação nova qualquer, seja entrar na universidade, entrar numa empresa, trabalhar num sistema altamente competitivo, como é característica do modo de produção capitalista, enfim. Bom, a nossa saúde mental, ela tem que ser cuidada do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde física, né? Então, o nosso corpo biológico, ele tem exigências, né? Que é de você se alimentar, de você se nutrir, beber água, né? Fazer exercícios físicos e tal. Na saúde mental, a gente também tem que estar atento e cuidar, né? Dos aspectos emocionais da nossa vida, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na vida acadêmica, o aluno, quando ele chega aqui, às vezes ele se envolve de uma maneira tão intensa com o estudo que ele acaba esquecendo um pouco dos outros aspectos da sua vida. Sua vida não é só o estudo, né? Então, você tem que manter um certo equilíbrio entre os deveres, entre o prazer, entre o lazer, né? Entre sua vida social. Então, eu acho assim, tem que cuidar de todos os aspectos da sua vida para que você tenha uma vida mais saudável. Né? Se você fica só no dever, o dever sempre ele te causa um pouco mais de tensão, né? Então, você estando mais tenso e intensificando isso, vai chegar um momento onde você entra num estresse, né? E os estresses, eles causam, assim, algumas consequências, às vezes física e inclusive emocional, né? Então, às vezes vai deixar você mais ansioso, vai deixar você deprimido, né? Porque chega uma hora que não dá conta, né? De ver só as tensões. Você também tem que ter um momento de parada, de relaxamento e tudo mais. Então, eu acho que é esse equilíbrio, né? Isso é uma coisa geral, um equilíbrio entre os deveres, né, entre as atividades que são mais tensas e as atividades que são mais prazerosas também, né, e a vida social. Você tocou num ponto importante. Eu sou professor também e já me deparei com situações em que determinados estudantes, ao começarem a ler textos mais complexos e terem dificuldade de compreender, eles acabam se sentindo mal com eles mesmos ou incapazes. Essa é uma situação de uma má saúde mental, ou seja, a minha vida não vai se resumir a ler bem ou ler não tão bem um texto acadêmico. Sim. Ok. E aí, pensando nisso, o que acontece? Os alunos chegam aqui com uma vivência. Uma vivência que deu para ele condições de enfrentar determinadas situações, né? E situações que ele enfrenta que talvez lá na infância não conseguiria enfrentar. Então, eles passam pelo ensino fundamental, ensino médio. Eu vejo muitos chegarem aqui e dizerem assim, não, eu era um excelente aluno, eu tirava assim só 9, 10, né? E nem precisava estudar muito. Aí ele chega aqui e ele tem que estudar muitas vezes para alcançar o nível que é exigido dele, né? Então, eu falo sempre assim, eu uso esse exemplo. Se você nunca correu uma maratona, não adianta você chegar e querer correr a maratona de primeira. O que você vai precisar? Você vai precisar começar a treinar, você vai começar a se preparar. E é esse preparo que às vezes eles não têm, né? De pensar que eles têm que ir gradualmente ampliando a sua capacidade de armazenar informações, de aprender, né? Então, eles entram muito no desespero, né? E acho que nessa questão que você está falando da leitura, acho que vai por aí também, né? Então, você tem que começar com textos menores, né? Com coisas menos complexas, e você vai aumentando essa intensidade até você conseguir atingir o nível que se espera. Né? Então, eles começam a estudar e eles já ficam preocupados que um dia eles vão ter que fazer o TCC. Não, calma, vai chegar lá. O dia que você chegar a fazer o TCC, por isso que se deixa lá no final do curso, né? Porque até chegar lá, você já leu muito, você já foi, né, se preparando, você já fez diversos outros trabalhos que vão unir você de condições de desenvolver aquilo. Perfeito. Né? E parte do teu trabalho, tu fez um mapeamento aqui na Universidade Federal de São Carlos, não é? Na verdade, eu estou fazendo. Ele começou agora, né? Perfeito. A ideia, na verdade, assim, nós do departamento sentimos, assim,
necessidade muito grande de ampliar a oferta de serviços para o aluno. Perfeito. Porque ele chega, né, buscando o psicólogo no nosso departamento, né, com uma demanda real de conflito, sofrimento, e muitas vezes a gente não tem condições de dar um tratamento para ele naquele momento, ou seja, um acompanhamento psicoterápico, uma psicoterapia de apoio. Porque a demanda é grande e existe uma lista de espera. Mas, às vezes, a gente atende o aluno e vê, assim, que ele está num momento onde talvez ele possa fazer outras coisas, né, que possam ajudá-lo. Então, a gente sempre dá orientações e no que a gente conhece de existência dentro do campo que pode tá ajudando, a gente indica, né? Por exemplo, quando a gente fala dessa questão do estudo, a pessoa chega muito confusa, não sabe como estudar, nunca estudou direito e tal, vai para o pré-estudo. A gente indica, ó, existe um recurso interno, né, de pessoas preparadas para te ajudar a se organizar para o estudo. Então, às vezes, ele se organizando para estudo, ele já não tem mais aquele estresse, né, e isso já ajuda ele a diminuir o sofrimento. Então, a gente já tem esse hábito, né, de sempre quando vem algum aluno, a gente fazer orientações para diversas outras ações. Porém, a gente percebeu que dentro da universidade, muitas pessoas desenvolvem ações, né? E que às vezes a gente desconhece. De repente eu fico sabendo, estão fazendo meditação lá no núcleo e tal. Eu falei, nossa, isso é uma coisa boa, né? Então, a ideia do mapeamento qual que é? Levantar todas as ações que são desenvolvidas internamente dentro do campus que possam auxiliar nesse bem-estar dele, né? Nesse equilíbrio da saúde mental, né? Não necessariamente tratamento, não necessariamente ações terapêuticas, mas ações que a gente percebe que vai dar esse equilíbrio que nós estamos falando, entendeu? Ações culturais, ações artísticas, né, que dá para ele pôr no dia a dia dele, onde ele vai, né, equilibrar esse dia. Atividades físicas, que também são muito favoráveis a relaxamento e também a liberar substâncias que ajudam você a estar mais satisfeito, mais feliz, enfim. Então, a ideia do mapeamento é fazer um levantamento de todas as ações internas que a gente percebe que podem, de alguma forma, favorecer esse equilíbrio emocional e mental, né? E esse equilíbrio que a gente fala que a gente precisa no dia a dia, né? Muito e a ideia no futuro é talvez assim, a gente tendo esse mapeamento, fazer alguma coisa assim onde ele seja aberto para todo mundo. Não, a ideia em especial no começo foi os alunos da graduação, mas tem muitas ações que são direcionadas também às outras pessoas da comunidade, aos próprios servidores. Em geral. Servidores. Por exemplo, a gente vai pôr nesse mapeamento projetos de extensão. Projetos de extensão são direcionados também à comunidade externa, né? Certo. Mas a nossa ideia é poder ter o nosso público assessorado, né, de um leque de possibilidades, de ações que possam ajudá-lo, né? Perfeito. Então, essa é a ideia. Mas nós começamos agora. A ideia é que até o final do ano a gente tem esse mapeamento pronto. Já você tem um mapeamento. Essa uma primeira parte. E aí eu te pergunto, dentro do projeto, vocês vão desenvolver um site, um blog, terá um espaço onde os estudantes, enfim, a comunidade acadêmica pode ter acesso, ou alguém que eventualmente vai desenvolver alguma pesquisa e essas informações sejam importantes, como acessar as informações? Então, na medida que a gente tiver esse mapeamento traçado, nossa ideia é realmente divulgar, por isso visível, porque esse é o objetivo, né? Claro, que as pessoas vejam e possam saber, hoje eu estou aqui na hora do almoço, o que existe nesse horário que eu posso estar desenvolvendo, né? E ocupando o meu tempo. Então, nós vamos tentar duas possibilidades. A primeira, logo de cara, a gente vai publicizar, sim, nas redes sociais, né? Depois, nós vamos ter que pensar numa possibilidade de alguém assumir, porque isso não é da minha área, eu sou da área de humanas, assumir talvez
essa parte de divulgar de uma outra forma que seja mais prática e mais rápida, como, por exemplo, um aplicativo. Isso foi uma ideia que a gente teve, mas ainda não conseguimos encontrar alguém que possa assumir. Claro. Que poderia ser um desenvolvimento de algum outro projeto, né? Mas aí teria que ser ligado à área da computação, né? Então, isso a gente vai ter que articular ainda. Então, nós estamos na primeira fase, que é levantar as informações. Né? Perfeito. Fica aqui o nosso convite para alguém da área da computação. Se tiver alguém, estou aberta. Se tiver alguém interessado, por favor, procure a Márcia. Márcia, realmente é um tema super importante essa questão, e eu te pediria o seguinte, aponta dicas básicas para nós, sobretudo para o ouvinte que acompanha, não é, o trabalho da Rádio Fiscar, como manter-se saudável do ponto de vista mental. Enfim, tu é psicóloga, então isso está dentro da tua área de formação e de estudos, etc. Não é? Como uma pessoa, eventualmente alguém que nem esteja na academia, por exemplo, que não esteja estudando, que já se graduou, quais são os hábitos que te permite ter uma saúde mental melhor, com maior qualidade? Como a gente estava falando da descrição, né, do que é saúde mental, é muito individual para cada um. Então, as pessoas têm que se conhecer. Perfeito. Esse é um ponto essencial. Se você se conhece, você sabe as coisas que te afligem, se você sabe quais são os problemas que estão causando mal-estar a você, esse é um primeiro passo, né, para que depois você possa dar soluções às coisas que estão te fazendo mal. Né? Então, esse autoconhecimento, ele é uma coisa que tem que ser diária, tem que ser sempre, a vida inteira. A gente tem que estar se olhando, se observando, né? Tentando perceber realmente aquilo que nos faz bem, para a gente ir atrás daquilo que nos faz bem, e aquilo que nos faz mal, para poder resolver, se for um problema, né? Se for algo que não dá, que não cabe na nossa vida, a gente poder abrir mão. Então, acho que esse autoconhecimento, ele é muito importante, ele é básico. Né? E na medida que descobre quais são as ações que você pode fazer que te faz melhor, é ir atrás disso, né? Então, isso a gente tem que fazer diariamente, né? E hábitos saudáveis mesmo para a nossa mente, né? Então, quando a gente fala de atividade física, é muito importante, né? Ter atividades de lazer. Hoje a gente percebe que tem muitas ações que são gratuitas, né? Tem muitos programas que são gratuitos, né? Então a gente fala assim, eu não posso me divertir porque eu não tenho grana. Não, olha, observa, vai atrás, né? E existe, por isso que a gente fala que interna mesmo a gente sabe que tem ações que são, né, da comunidade e que você não precisa gastar nada para fazer. É uma questão de se dispor e ir lá atrás disso. Então sempre estar atrás de coisas que possam fazer o seu dia a dia mais feliz. Perfeito. Né? Eu vou te perguntar uma coisa que enquanto tu estava falando me veio à mente. As redes sociais, sobretudo o Facebook, eu estou te perguntando isso porque eu vi uma propaganda em que uma propaganda não, um vídeo, sei lá que nome eu daria aquilo, mas uma pessoa acorda triste, de baixo astral, aí ela levanta, vai, lava o rosto, passa maquiagem e tal, não troca o pijama, aí volta, deita e tira uma foto sorrindo e publica. Um outro rapaz desce do carro, põe um capacete desses de ciclistas e coloca lá a informação, 30 quilômetros pedalado desde que acordei, e aí retorna ao carro e vai embora. Ou seja, é algo irreal, não é? Eu te pergunto, qual é a contribuição das redes sociais para a saúde mental? Ou, por outro lado, como não deixar que redes sociais afetem negativamente a nossa saúde mental? Eu acho assim, que o virtual nem sempre ele é real, e aí acho que esse é o risco, né? Então, por exemplo, essa situação que você está nos descrevendo, ela não são situações reais, né? São maquiadas realmente. Sim. Então, a gente não pode olhar a rede social como algo completamente real. Então, eu acho que tem que ter essa crítica, esse questionamento, né? Então, para que ela não nos afete, a gente precisa ter um olhar bem crítico em relação a tudo isso, né? E o parâmetro que eu tenho que ter para minha felicidade tem que ser a minha vivência.
né? Não o que está lá exposto na rede. Porque a gente percebe, sim, que as pessoas doentes falam, nossa, tá todo mundo feliz, menos eu, né? Olha lá no Facebook, tá todo mundo só no Instagram, aquela coisa maravilhosa, todo mundo feliz, dando risada, acontecendo coisas boas, bonitas, né? Como você está falando. Nem tudo aquilo é real. E se for para aquela pessoa real, para outra pessoa, isso não significa que sua vida não possa ser boa. Mas às vezes eu olho aquilo e falo, nossa, eu tô tão distante daquilo, né? Então, assim, eu acho que tem que ver o que você quer e o que realmente é felicidade para você na sua vida real, aqui e agora, né? Porque se você começar a tomar como parâmetro o que se posta nas redes sociais, você corre um risco grande de estar sempre infeliz. Perfeito. Né? E eu acho que as redes sociais trouxe uma contribuição muito importante, que é essa facilidade de comunicação. Você encontrar as pessoas, você vê. Mas esse encontro, né, ele tem que ter mais que isso. Não é só um encontro. Não pode ser só aquele encontro, encontrei e tá lá, né? Então, às vezes a pessoa encontra, vê, ai, fulano, não via há tantos anos, né? Vou pôr aqui na minha rede social. Convida a pessoa, aceita, e ninguém se conversa. Essa semana eu reencontrei uma pessoa de 20 anos atrás. Nós ficamos mais de 1 hora conversando. Ai, que maravilha que esse Facebook, a hora que você pode falar com as pessoas. Mas a hora que ele funciona só para você ter lá e dizer, né? Ah, meu status lá tem 300, 500, 1000 pessoas, né? E é um número que ele não representa, né, realmente uma rede social. Perfeito. Né? Ela representa uma rede de pessoas, né, conectadas, mas que não tem conexão, né? Então é isso que precisa estar olhando, né? A rede ela é só um veículo para você estar em contato com as pessoas. Ela não pode ser o seu parâmetro de felicidade, de bem-estar. Perfeito. Né? Márcia, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer, em nosso nome aqui da Rádio Fiscar, em nome do ouvinte que nos acompanha, não é, pela oportunidade de debater esse papo e logo, não é, a comunidade acadêmica terá o mapeamento aí pronto, uma coisa muito importante para, enfim, para quem está na academia, e as atividades de extensões, até mesmo para a população em geral. Este foi o programa Calourada, produzido aqui pela Rádio Fiscar. Eu sou Ronaldo Gomes, o entrevistador e apresentador. E se você quiser assistir esse e outros programas, você pode acessar o site www.radio.fiscar.br e ver os nossos podcasts. Toda a programação está lá disponível para acompanhar. E também é possível baixar o aplicativo da Rádio Fiscar, que você acompanha em tempo real toda a nossa programação e ainda tem a vantagem de concorrer a brindes e sorteios que são feitos aí semanalmente. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Calourada. 95,3 FM.